Luciano, olha aqui, Luciano, em sua homenagem. Oi. Você lembra? Lembro. Eu acho que lembro. Não sei. Pois eu tô utilizando meu presente, ó. Que o Luciano me deu. Eu adoro. Gente, agora vamos lá. É o seguinte. Só ver aqui, rapidão. Tá. Anotem aí a matéria do teste de uma vez, por favor. Eu vou mandar lá no grupo, mas quem já quiser anotar na agendinha, matéria do teste da semana que vem vai ser o teste 2. Página 3 a 13. Páginas 3 a 13. Tá bom? Da apostila 3 ainda, né? No caso, nós temos só 2 apostilas, né? Então, a gente pode chamar essa apostila de volume... É a apostila 2. Volume 2. Porque... Eu confundi aqui de tanta apostila. É que dos outros professores vem 4 apostilas por ano. A minha vem 2. Esse ano, que ano passado era diferente. Aí a minha vem 2. Então, da apostila 2, da página 3 a 13. Tá bom? E mais pra frente, eu marco a matéria da prova. Provavelmente vai ser dessa apostila nova, até onde a gente chegar. Tá? Mas aí depois eu marco, que vai demorar ainda um pouco. Então, gente, vamos lá? Paramos na página 8, certo? Ô, Daiane. Oi. Hoje eu entrei mais atrasado porque acho que a aula do Mucida acabou 8h31, porque tinha demorado a entrar. A gente vai entrar 8 horas por aí. Não tem problema não, gente. Tá de boa. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Só um minuto. Nossa, tem tanta página aberta aqui que eu tô até perdida. Deixa eu ver se é essa aqui mesmo. Isso. Vamos lá para a página 8. Deixa eu colocar na página 8 aqui. Gente, tem um texto aqui tão legal que a gente vai discutir hoje. Tomara que dê tempo da gente falar sobre ele, sobre o texto todo. Mas antes disso, página 8. Então, vamos lá. A gente está falando do conceito de liberdade na era do Renascimento, né? Então, nós vimos da liberdade positiva e negativa. A liberdade positiva fala mais da participação de fato dos cidadãos lá na Grécia Antiga que participavam, né, gente, na política. A liberdade negativa, não que seja boa ou ruim, nós não temos essa definição nesses conceitos. Seria o exercício do livre-arbítrio, porque se a gente for lembrar da Idade Moderna, da Era Renascentista, a gente observa que os artistas, os filósofos falam o quê? Que o ser humano ele tem condições de escolher o seu caminho, tá? Então vem a ideia do antropocentrismo, ou seja, do homem no centro. E então seria basicamente isso, tá? Que nós falamos aí na outra aula. Agora nós vamos falar da liberdade filosófica. Nós vamos entender que por mais, gente, que os filósofos tenham vivido no mesmo período, alguns sim, outros não, né? A gente vai ver que existem ideias diferentes sobre... Gente, não existe uma receita de bolo para a vida. A gente passa por diversos questionamentos, né? Por diversos diálogos e tal. Aí a gente vai ver que durante esse período, né, da modernidade, nós vamos entender alguns conceitos sobre liberdade. Então, leia aqui para nós no 4.2, Isabelle, o primeiro parágrafo aqui, na página 8. Vários pensadores discutiram a noção de liberdade no Renascimento para a modernidade.
De um modo geral, eles conceberam a liberdade humana como natural, mas sem desprezar ou ignorar os aspectos biológicos que constituem um ser humano e que o determinam. Entretanto, esse duplo aspecto, liberdade e determinismo, terá mais privilégio nas reflexões dos pensadores contemporâneos. Tá, nossa, professora, que falação, que falazada. Calma, gente, é facinho de entender, tá? Vamos lá. Pico della Mirandola, o que ele falava, gente? Ele falava o seguinte, que o ser humano é um verdadeiro milagre. Porque ele fala, gente, que ele é o único animal responsável por ele mesmo. E ele tem inteligência, então ele é capaz de determinar a sua própria vida, tá? Ele não acredita em determinismo, ou seja, já existem coisas determinadas para o ser humano. Ele acredita que o ser humano, ele é livre e ele pode escolher a sua própria trajetória. Ele pode escolher as coisas que ele quer. Então, ele não acredita, gente, que existem coisas que são determinadas, que já são determinadas. Então, ele fala, por exemplo, que o ser humano pode determinar a sua própria vida tendo memória das experiências passadas e projetando por expectativa futura. Então, ele fala que a partir do que a pessoa viveu no passado, ela é capaz de determinar aquilo para o futuro, né? Vocês acreditam, gente, nessa ideia? Gente, a gente tem que estudar todas as ideias. Você não necessariamente precisa acreditar nessas ideias, mas você precisa compreender, tá? Ô, Abraão, vamos pedir o Abraão. Você acha, Abraão, que você acredita nessa ideia do Mirandola? Ou você acha que tem algumas coisas que são determinadas? Ou o ser humano pode escolher a vida dele do jeito que ele quer? Abraão? Sim, de certa forma, sim, porque algumas ações a gente escolhe pela vontade, né? E são escolhidas e outras, bem poucas, assim, são por necessidade, né, no caso. Então, não é totalmente livre. Entendeu? Então, Abraão, então você acredita que algumas coisas são determinadas? Não são determinadas, são necessárias. E fazem automaticamente, tipo isso. Me explica melhor, só para eu entender o seu raciocínio, que eu não compreendi muito bem. São necessárias e podem acontecer automaticamente. Ah, tá. Entendi. Agora eu entendi. Então, gente, essa é a ideia do Mirandola. Mas nós veremos que o Jean-Jacques Rousseau, que foi outro filósofo, ele já vem trazer uma ideia um pouco diferente. Ele fala já do coletivo, que a gente deve usar a nossa liberdade para tentar promover o bem do coletivo, do grupo. Vamos lá para a gente entender melhor. Gente, faz um favor para mim. Marquem esse parágrafo aqui, ó, do Mirandola, porque eu posso cobrar assim no teste. O trecho a seguir se refere a qual filósofo? Entendeu? Igual eu costumo cobrar. Então, podem marcar aqui. Daiane, Diga. para mim travou. Tem como você repetir? Você falou que eu costumo cobrar no teste. Ah, tá. Não, eu falei que é para você marcar aqui, Maria Fernanda, porque eu posso cobrar no teste, né? Qual filósofo defendeu tal ideia? Né? Igual eu costumo cobrar. Aí você pode marcar esse parágrafo aqui, ó. O parágrafo aí? Isso, do Mirandola. Parágrafo todo. Beleza? Vamos lá, então, para o Jean-Jacques Rousseau. Maria Fernanda, pode você ler para nós o primeiro parágrafo aqui? Leio, Daiane. Tá fazendo muito barulho? Não, tá dando, pode ler. Tá dando? Uhum. Ampliando a discussão. É esse mesmo? Sim. Ampliando a discussão sobre a natureza humana. Sei lá Rousseau. como é que fala isso. Rousseau destaca em suas obras a capacidade humana de, pela observação, aprender e transformar a realidade em que vive. Assim, ser livre não é somente uma escolha, mas
exercício da própria natureza humana. Quer que Então, continue? Não, até aí tá bom. Então, presta atenção que eu vou explicar para vocês e depois eu peço para vocês marcarem, tá bom? Então, Rousseau, gente, ele criou uma teoria chamada de vontade geral. Daqui a pouco eu vou pedir para marcar. E ele fala, gente, que se a gente vivesse nessa teoria, a vida seria menos injusta. Então, vamos entender. Ele defende que devia existir um contrato, tá? E que nesse contrato, gente, todas as pessoas deveriam entregar todos os seus bens, vamos dizer assim, sua casa, seu carro, seu dinheiro, né? Para a comunidade. Então, vamos pensar assim, ó. Aqui tá falando assim, ó. O contrato deve nascer da entrega total de cada indivíduo à comunidade, por meio do qual ele não perde nada. Pelo contrário, como todos fazem o mesmo, ele receberá de volta. Gente, Maria Fernanda está pedindo controle, Maria? Ou não, Daiane? Ó, estranho é doido, Maria Fernanda. Então, continuando aqui, ó. Pelo contrário, como todos fazem o mesmo, ele receberá de volta os direitos que cedeu. Então, gente, o que seria? Deixa eu explicar para vocês. Seria assim, como se todos nós entregássemos todos os nossos bens. Daiane, você tá me ouvindo? Ou... Você tá me ouvindo, Daiane? não? Estão me ouvindo, gente? Então tá bom. Sim. Então tá, deixa eu continuar aqui então. Então, esse contrato, ele seria baseado Como no que é o nome seguinte... dessa teoria? Oi? Como que é o nome dessa teoria? Que o Vontade geral. Eu vou pedir para vocês tá. marcarem daqui a pouco, tá, Estela? Os trechos certinhos, porque precisa marcar tudo, não. Porque aí eu vou pedir para marcar os trechos certinhos. Então, seria assim, ó. Todos nós pegássemos os nossos bens, o nosso dinheiro, tudo que a gente tem, e entregasse para o Estado, tá? E nisso, ninguém iria passar fome, tá? E ninguém ia passar necessidade de nada, porque esses bens seriam distribuídos entre todos. Então, o Jean-Jacques Rousseau, ele defende, então, vamos marcar aqui comigo. Você vai, presta atenção para não precisar de marcar tudo. Você vai marcar até aqui, até vontade geral, ó. Presta atenção aí, por favor, sobre a relação até vontade geral. Aí depois, vocês podem vir aqui, ó, quer ver? O filósofo... Oi? Rapidão. Aquela hora, meu computador estava travando e estava dando muito barulho. Travando o computador dela. Para marcar algum parágrafo em cima ou não? Vou falar. Você vai marcar aqui, então, ó, sobre a relação até vontade geral. Sobre a relação até vontade geral. Ah, tá. Vou te falar daqui a pouquinho, tá, Inácio? Depois, você vai marcar o filósofo defende até cedeu. O filósofo defende até cedeu. Até cedeu. E depois, posso? E depois vocês vão vir aqui, Ô, Daiane, ó. Oi. eles então dividiriam igualmente entre todos os indivíduos, né? Isso. E depois, Entendi. a vontade, vocês vão vir aqui, ó. Vão vir aqui, ó. Em vontade geral, até mesmo. A vontade geral, até mesmo. Beleza? Então, para a gente entender
a gente vai ler esse parágrafo e depois eu tiro as dúvidas, tá bom? Ô, Henry, você pode ler para nós? Então, como o parágrafo é grande, então o Henry lê para mim, então, até aqui, cedeu, e depois a Júlia lê o restante. Tá, Júlia? Você vai ler daqui, ó, do tal contrato. Ô, Henry, você pode ler para nós o início do parágrafo? Posso ler, professor? Posso ler? Pode. Sobre a relação da natureza humana e a vida em sociedade pessoal, teoria da vontade geral. Será que há alguma forma de tornar a sociedade menos injusta? Essa é a pergunta central feita pelo pensador francês. O filósofo defende que deve haver um contrato que proteja as pessoas e seus bens. O contrato deve nascer da entrega total de cada indivíduo à comunidade, por meio do qual ele não perde nada. Pelo contrário, como todos fazem o mesmo, ele receberá de volta todos os direitos que cedeu. Pode ler, Júlia. Tal contrato, nesses termos, defende que todos os indivíduos se entregarem totalmente ao Estado. Este garantirá uma igualdade formal entre eles, assegurando também que não haja exploração de uns sobre os outros. Desse modo, a liberdade, segundo seu, é vista como a própria união dos membros de uma sociedade, ou seja, a coletividade. A vontade geral, entendida como a vontade da coletividade, é aquilo que tratará o bem coletivo, independentemente dos interesses individuais, e deve superar a vontade de todos. E se caracteriza tão somente pela união de vontades individuais que podem ser egoístas. O que é bom para cada indivíduo não necessariamente é bom para o bem comum. E ser livre em uma sociedade é pensar além de si mesmo. Obrigada. Então, gente, vamos ver se vocês compreenderam. Então, Rousseau fala, repetindo, tá? Depois vocês podem, se tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar. Então, Rousseau fala que a vontade geral seria uma espécie de contrato em que todos os indivíduos entregariam seus bens para que toda a comunidade vivesse bem, sem falta de nada, né? Que todo mundo tivesse tudo de boa, assim, uma vida tranquila. E, segundo Rousseau, a liberdade existiria a partir do momento que eu tentasse promover o bem para o grupo e não ser individualista, ou seja, não querer o bem só para mim, mas procurar promover o bem para procurar promover o bem comum, o bem de todos. Alguma dúvida, gente? Daiane, Diga. o bem do grupo que você falou pode ser também família, amigos, assim? Tipo, pode ser nesse estilo? Ou tem que ser pela sociedade? Pode ser a família, desde que... Porque aqui a gente tem a noção de que a família, vamos supor de que eu e a minha família, nós pertençamos a essa comunidade. Essa é a ideia. Entendeu? Então, essa é uma ideia dele, né, gente? Não que isso tenha acontecido. Nem em países... Isso aí, gente, eu não vou embolar a cabeça de vocês, não. Porque senão vocês vão ficar confusos. Vocês ficaram confusos. Mas nem em sociedades que são comunistas, tá? Que defende, entre aspas, uma sociedade igualitária, isso acontece. Tá? Igual países, assim, como aconteceu lá na União Soviética, né? No período lá na Rússia, nem na China comunista, essas coisas não aconteceram. Essa era uma ideia, era uma filosofia de vida. Mas, na verdade, não existe, presta atenção, essa é uma ideia, não existe lugar que aconteceu isso igual tá falando aqui, bonitinho, direitinho. Tá dando para me compreender? Eu posso ler? Daiane, Pode falar. O Rousseau viveu uma sociedade comunista para ele poder formar essa teoria? Não viveu. É igual eu tô falando, essas são ideias, tá, Estela? A gente pode falar de uma sociedade, deixa eu te falar uma sociedade que aproximava disso aqui, que aproximava um cadinho, grupos indígenas, aqui no Brasil, por exemplo.
Os grupos indígenas aqui do Brasil, eles viviam em sociedades mais igualitárias, que não existia, assim, hierarquia, tá? Mas em países comunistas, de fato, tá? Eu tô falando comunismo de fato. A ideia era essa, mais ou menos. Mas, de fato, bonitinho assim, nunca aconteceu. Tá? Que a gente Entendi. observa muitos países que são comunistas possuem ditaduras. Tá? Mas eu não vou entrar nesse Sai mérito do muito. papel essa ideia. Oi? É como se eles tivessem a ideia, só que não saísse do papel. Tá? Isso, basicamente isso. Depois, se você tiver alguma dúvida, quiser me procurar lá no Zap, eu posso te mandar. Mas é que vocês vão estudar isso, quer ver? Deixa eu ver se é... Deixa eu ver quando que vocês vão estudar. Acho que no 9º ano. Ih, peraí, que agora minha cabeça embolou todinho aqui agora. Vocês vão estudar isso em história, tá? Quando for falar de Revolução Industrial. Na Revolução Industrial, no 8º ano. Vocês vão começar a estudar sobre isso, tá? Eu não vou embolar a cabeça de vocês aqui, não, porque aí vocês vão estudar socialismo, comunismo, capitalismo, aí vocês vão estudar esses conceitos, tá bom? Quem quiser saber alguma coisa, tiver alguma dúvida, depois pode me mandar lá no Zap. Agora, minha gente, vamos falar de outro sujeito. Então, Mirandola falou que o ser humano é inteligente e que ele pode fazer suas escolhas. Então, ele que direciona a sua vida. Jean-Jacques Rousseau falou que a liberdade ela existe na vontade geral, ou seja, quando eu abro mão da minha individualidade para poder ajudar, promover o bem comum. Agora nós vamos falar de Baruch de Spinoza. Vamos lá então, gente. Spinoza defende a ligação entre determinismo e liberdade. Pode até marcar esse parágrafo aqui, ó. O filósofo indica a possibilidade de o ser humano conciliar suas características determinadas e livres. Oi? Esse parágrafo aqui, ó, na página 9, do Baruch de Spinoza. Baruch e Spinoza. Oi? Ele fala tudo? Tudo. Então, gente, ele fala o quê? Que existem coisas que são determinadas ao ser humano e existem coisas que o ser humano pode fazer escolha. Então, ó, para o pensador, temos um determinismo interno, chamado conatus, que se manifesta na busca de autopreservação, realizada por todo animal, inclusive pelo homem. Mas, por outro lado, também somos livres, e fica evidente pela capacidade de não sucumbir às forças externas, agindo assim de acordo com a própria vontade. Então, resumindo, simplificando, ele fala que nós temos coisas que são determinadas de acordo, né, com a nossa espécie, vamos dizer, e tem coisas que a gente pode fazer escolha, né? Então, gente, eu estava pensando na fala de uma pessoa, conhecido meu, que ele estava falando. Existem coisas, né, que as pessoas procuram para sua vida, podem ser coisas boas ou ruins. Existem coisas boas ou ruins que acontecem na vida da pessoa que ela não procura. Então, por isso que eu acredito, igual o Abraão estava falando, que nós somos seres que somos determinados e somos livres. Né? Por exemplo, você escolhe... Quer ver? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Vamos supor que o Joãozinho é um menino extremamente inteligente. Certo? Então, ele tem uma coisa, né, que é a favor dele. Só que ele escolhe usar essa inteligência para estudar e passar no vestibular, ou ele escolhe ficar parado, não fazer nada, né? Então, é isso aí que a pessoa tem que ver. Existem coisas que são escolhas, existem coisas que são determinadas. Entendeu? Existem pessoas que têm dificuldade, por exemplo, de aprender. Mas, ó, manda ver, estuda e consegue vencer. Entendeu? E existe pessoa que tem dificuldade, tem dificuldade, não vai fazer nada, não. Então, nós somos seres, gente, que também podemos escolher, correto? Sim?
Alguma Daiane, dúvida? Diga. não tem na apostila que você tá mandando a gente grifar? Sim. Tem nessa página que você abriu, tem como você grifar também. Não tem, eu não sei falar, mas tem desenhar. Aí tá com um lápis aí. Você clica nele, dá para você grifar também. No Ah, lugar é? de Que Primeiro, chique. tem o ícone É aí no embaixo, canto da Daiane. tela. é embaixo. Aí, Ah, aham. mas o primeiro ou o quarto? É O o primeiro primeiro. ícone. Ah, tá, então deixa eu ver. O quarto é Deixa eu... desenhar, o primeiro é grifar. Primeiro é grifar. Deixa eu ver. Aham. Mas não tá aí, não é Aí você porque... tem que, tipo, você tem que clicar na cor e aí você vai grifando assim, Ó, passando o cliquei mouse. na cor, tá no amarelinho, né? Ah, gente. Vocês são demais, minha gente. Ah, obrigada, tá? Então eu vou utilizar esse recurso, tá bom? Só que eu vou Ô, colocar a cor mais Daiane, escurinha, né? Oi. então, eu não entendi muito bem essa parte de determinismo. Um exemplo, assim, que o ser humano é determinado, sabe? Sim, vamos pensar. Nós não vou falar das exceções, tá, Estela? Eu vou buscar mais as regras. Então, nós, como seres humanos, nascemos determinados para sermos bípedes, andar, né? Com as duas perninhas. É uma determinação da nossa espécie. Nós temos a... Deixa eu ver o que mais. Ai, é tanta coisa que agora foge. O nosso tipo, eu não sou, gente, eu não me lembro, tá? Na ciência, depois vocês perguntam a Tia Elaine. A nossa respiração, por exemplo, né? A forma da gente respirar é determinada de acordo com a nossa espécie, né? Igual os peixinhos, eles já têm outra forma de respiração. A forma de amamentação, somos mamíferos, entendeu? São coisas determinadas da espécie. Tá dando para compreender? Entendeu? Sim, eu E consegui nós entender. podemos Tipo, fazer coisa já escolhas. determinada. Hã? Então, eu acho que ele, tipo, dividiu em determinado, coisas que já veio antes, a gente não pode escolher, e outras que a gente tem própria vontade. Isso. E assim é a vida da gente também, tá, Estela? Assim é a vida da gente, tá? Agora a gente tem esse texto, ele é muito grande, mas eu vou discutir, vou falando dele com vocês, tá? Que ele é fantástico. Ô, Lucas, você tá aí comigo, Lucas? Estou. Vai falar muito do que você falou na nossa penúltima aula sobre o livre-arbítrio. Presta atenção. Então, vamos lá. Cientistas e filósofos estão convencidos de que não existe livre-arbítrio? Hã? Então, cientistas e filósofos, alguns, falam que a gente não tem liberdade de fazer escolha. Nada mais é do que organização dos nossos neurônios. Então, gente, alguns cientistas falam que a gente acha que está escolhendo, a gente acha que está fazendo escolha, mas isso nada mais é, gente. Nossa, já está acabando a aula, olha, passo depressa demais. Alguns cientistas falam que a gente não faz escolha, que isso tudo que a gente vive na realidade vou até marcar aqui, que agora eu aprendi, né? Dá licença. Ó, quem quiser marcar aqui comigo, ó. Adorei, tá, gente? Nada mais o nosso livre-arbítrio nada mais é do que uma aglomeração de neurônios e moléculas a eles associados. Olha que loucura, gente! A gente precisa acreditar em tudo que eu falo aqui, tá? Vocês têm que vocês possuem senso crítico e vocês vão analisar. Então, um certo dia, foram fazer uma pesquisa. Presta bastante atenção nisso aqui que eu vou contar para vocês. Foram fazer uma pesquisa, né? E nessa pesquisa, dividiram grupos. Então, colocaram de um lado, presta bastante atenção, um grupo que falava contra o livre-arbítrio, falando assim, você é um ser que não faz escolhas, isso que você realiza nada mais é do que uma programação dos seus neurônios, pererê, falou assim, tá? O texto dizia isso. E no outro texto, deixa eu até abrir aqui no meu material que eu marquei aqui direitinho, peraí.
O outro texto que o outro grupo leu falava, gente, sobre... Quer ver? Deixa eu só achar aqui. Esse texto é muito grande. Quer ver? Só um minutinho. Falava sobre consciência. No outro texto, o trecho falava sobre consciência. Ó, tá até aqui, ó. Então, a galera que leu que o livre-arbítrio não era nada mais do que programação do neurônio, das células lá e tal. E outra galera leu sobre a consciência. Nossa, vamos falar, gente, a consciência é algo muito importante, né? Às vezes a gente fala assim, tem gente que fala assim, ó, eu durmo com a minha consciência livre, limpa, porque eu não tenho culpa. Ou seja, a consciência não acusa a pessoa de nada. Aí, gente, o experimento foi o seguinte. Então, 2 grupos, um leu contra o livre-arbítrio, e outro leu sobre a consciência. O experimento foi o seguinte, ó. Depois que os 2 grupos leram os textos, foi feito um experimento. Nesse experimento, aparecia na tela do computador alguns cálculos matemáticos que os grupos tinham que resolver. Só que nisso falaram o seguinte, você não pode apertar uma tecla tal no computador, porque senão vai aparecer o resultado. Mas só que ninguém vai saber se você resolveu mesmo o problema ou se você apertou a tecla com o resultado. Tá dando para compreender? Então tá. Aí, gente, a galerinha que leu, presta atenção, a galerinha que leu contra a consciência, que leu contra o livre-arbítrio, foi lá, ó, e deu uma roubada no experimento, ou seja, apertaram a tecla lá para ver o resultado. Ninguém ia saber. A galerinha que leu o texto da consciência, eles foram mais honestos, porque eles leram algo falando sobre a consciência, né? A importância. Mesmo que o texto era mais científico, eles leram um texto defendendo a consciência. Então, o que eu quero falar para vocês? Segundo o experimento, as pessoas que leram... Gente, desliga o microfone aí, por favor. Segundo esse texto, as pessoas que leram um texto falando que a gente não tem livre-arbítrio e que nós somos nada mais do que neurônios que fazem a escolha por nós, elas tenderam para serem desonestas no experimento. As pessoas que leram sobre a consciência, né, sobre a favor da consciência, elas foram honestas no experimento. Então, o que eu quero falar para vocês sobre consciência? Vocês, isso aqui é para a vida, tá? Quando eu li isso aqui, eu falei, gente, isso aqui é para os dias que nós estamos vivendo. Quando vocês vão lá fazer os testes, vocês podem estudar, ir lá e fazer o teste. E tem gente que eu sei que faz o teste com 1 minuto. Às vezes pegou gabarito com alguém. Às vezes, né, a pessoa foi lá e pesquisou na internet. Eu sei que isso existe. Mas e a minha consciência? Será que eu vou me sentir bem se eu estiver colando? Será que isso vai ser bom? Ou será que eu quero só nota mesmo, sem ter aprendido? Gente, eu não tô falando isso de implicância de enjoamento, não. Tá aqui no texto. Tá aqui no texto, depois vocês podem ler. Pode falar, Júlia. Tipo, por um lado, mas vai ser tipo assim, você vai mais ter alto. Nota, mas por mais outro alto. você não vai... Por um lado, você tipo vai ter nota, sim, mas por outro, você não vai ter conhecimento daquilo. Exatamente. E será que a minha consciência tá limpa se eu estiver colando? Será? Eu tenho que pensar nisso tudo, né, Júlia? Ô, gente, eu não vou ler o texto todo, porque ele é muito grande. Mas eu vou marcar aqui, depois eu vou marcar o trecho aqui que é importante, depois vocês vão ler, tá? Então, ó, o que o experimento quer dizer? Que as pessoas que leram contra o livre-arbítrio, elas foram mais desonestas nos experimentos. Enquanto as pessoas que leram um texto da consciência, falando sobre a consciência, elas foram mais honestas.
Então, esse parágrafo que é muito importante, ó. Vou marcar aqui que agora eu aprendi, que eu amei. Professora, Oi! eles tiveram um livre-arbítrio, porque eles escolheram ser honestos. A galera da consciência, né? É. Gente, Ô, isso aqui, Daiane. gente, eu vou deixar vocês falarem agora, só um minutinho. Isso aqui eu não tô querendo falar que não existe livre-arbítrio. Gente, eu tô trazendo a matéria. Porque euzinho aqui, Daiane, eu acredito que existe livre-arbítrio. Aqui é uma fala dos cientistas. Tá? Quem quer falar? Ô, Daiane, mas eles leram então os textos um sobre consciência e outro sobre que não tem livre-arbítrio. Sim. Então eu acho que eles foram meio que influenciados pelo texto, né? Mas eles tiveram a escolha do mesmo jeito. Então acho que existe Exatamente. livre-arbítrio. Eu também acredito nisso. Estela, isso aí, Minha eu opinião. tenho a mesma concepção que você. Pode falar? Então, livre-arbítrio é a pessoa ter honestidade? Não, o livre-arbítrio seria, Júlia, é você poder fazer as suas escolhas. Pode ser honestamente ou desonesto, ou alguma atitude desonesta. Mas é você ter o direito de escolher. Entendeu? Seria isso. Tá bom? Então, quando fala assim, eu tenho livre-arbítrio, ou seja, eu tenho a opção de fazer as minhas escolhas, sejam boas ou ruins. Aí, gente, nossa, a aula já tá acabando, misericórdia. O que acontece? Gente, existem grupos que acreditam, tá? Sobre que existem coisas que são determinadas, existem coisas que não são determinadas, existe livre-arbítrio, não existe livre-arbítrio. Depois eu quero pedir a vocês, encarecidamente, que leiam esse texto, tá? Que leiam esse texto, por favor, gente. Anotem aí que é para vocês lerem, porque ele é um texto muito grande, a gente ia ficar a aula inteira. Mas ele é muito interessante. Assim, gente, eu já li, se eu falar, vocês vão achar mentira. Eu já li esse texto umas 4 vezes, de tão bom que ele é. Ele fala exatamente disso aí. Se a pessoa realmente faz escolhas, se ela não faz, se ela é livre ou se existem coisas determinadas, né? Se a pessoa ela é capaz se ela sabe fazer as suas escolhas. Então, ele é muito bacana, tá? Aí vocês depois façam a leitura dele para mim, por favor. Lembrando agora, quem quiser anotar aí, pode anotar. A matéria do teste, eu vou mandar lá no grupo. Página 3 a 12. E o dever de hoje é o 3 e o 4 da página... 3 e 4 da página 11. 3 Não e é 4. 4 e 5 não, Daiane? Oi? Não é 4 e 5 não? Desculpa, eu tô viajando. Desculpa aí. 4 e 5 da página 11. 4 e 5 da página 11. Mas aí eu vou mandar lá no grupo agora também, tá? Para todo mundo ficar ligadinho com a matéria do teste. Alguma dúvida, amores?